Boa tarde, pessoal. Vamos começando aqui mais um programa Saúde, Beleza em Destaque ao vivaço, aqui pela nossa rede Up TV. Eu sou Mara Bastos e vamos falar de saúde, né? Através de toda a nossa rede Up TV interligada. Para você que está aí nas nossas redes sociais, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, seja também agora ao vivo lá pelo Instagram ou também pelo nosso site da emissora e toda a nossa rede interligada, sejam muito bem-vindos. Bom, e hoje vamos falar de assuntos super importantes, como sempre, que é a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, como nos cuidarmos. E a gente está sempre aqui trazendo informações para que você se cuide. E o princípio maior de tudo é sempre a prevenção, quando a gente fala da nossa saúde, né? Hoje estarei recebendo dois grandes especialistas que vão falar conosco sobre um assunto que é muito importante, que é o câncer, né? E um deles é o Dr. Alexandre Nishimura, que vai falar conosco, ele que é um coloproctologista. Vamos falar sobre o câncer de colo retal, que é tão importante, saber como funcionam esses exames, o que a gente tem que fazer, como prevenir, né? Aliás, o nosso intestino é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo e a gente precisa, sim, de uma atenção super especial. E no outro bloco, vamos conversar também com a doutora Ana, que é uma psico-oncologista, que vai falar conosco também sobre a importância de cuidarmos, de ter um acompanhamento psicológico com os pacientes que estão em tratamento de câncer, tá? Bom, então eu já começo agora chamando o doutor Alexandre Nishimura. Boa tarde, doutor, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Mara. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Espero ter um debate bem agradável aí sobre o assunto. Ô, doutor Alexandre, eu também agradeço a sua prontidão de poder estar aqui hoje conosco, dividindo seus conhecimentos, parando um pouquinho o seu consultório, que eu sei que o doutor Alexandre tem, assim, uma agenda bem lotada, né, doutor Alexandre? Sim, mas é um prazer, principalmente falar sobre esse tema que é tão importante, conscientizar a população, né, e assim a gente fazer a prevenção É desse tipo de verdade. tumor. É verdade, doutor. Eu acho que a maioria das pessoas não dão tanto atenção, né, nessa parte intestinal, de tanto que a gente precisaria dar a ela, né? Como eu disse, o intestino é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, porque afinal, né, aparelho digestivo, tudo passa por ali, né? Então, doutor, vamos lá, desde o início. Dá, sim, algumas dicas super importantes quando a gente fala nessa parte intestinal de colo retal, né? Sim. Então, Mara, é tão importante essa questão da prevenção, porque o câncer de intestino é um dos mais preveníveis, né, mais curáveis quando se faz o diagnóstico no quadro inicial, precoce, né? Tá. Muitas vezes as pessoas elas subestimam os sintomas, porque tem uns pequenos sangramento, logo para e acha que não é nada, não precisa procurar um atendimento. Eu sempre digo que o corpo ele nos dá sinais e sintomas de que as coisas não estão bem. Hoje o que a gente tem de recomendação sobre a questão de idade é todos os pacientes a partir de 45 anos realizar um exame preventivo. Eu sempre brinco com os pacientes que é fazer o UP intestinal, né? É passar no especialista, fazer exames preventivos para que a gente consiga identificar esse tumor no quadro inicial. Muitas vezes os pacientes acabam tendo uma alteração do hábito intestinal, né, com o intestino um pouco mais preso, ou de repente ele solta, fica oscilando. Isso também pode ser um indício, né? Não apenas o sangramento. Só que quando a gente fala de sintomas, a gente tem que alertar a população que a grande maioria dos novos casos de câncer de intestino, os pacientes não têm sintomas no momento do diagnóstico. Então a gente tem que ficar alerta aos sinais e sintomas, mas também tem que fazer aquele famoso UP intestinal para a gente fazer o diagnóstico precoce. Doutor, o senhor falou um fator bem importante, né? Justamente, algumas pessoas acabam não sentindo nada, por isso que é tão importante esse acompanhamento. E o câncer intestinal só vai dar algum sinal quando, infelizmente, ele já está lá, muitas vezes, num estágio muito avançado, né? E aí, doutor, é aquela tal história, né? As pessoas só vão procurar o dentista quando estão com dor de dente, aí só vai procurar um médico coloproctologista quando o negócio já está lá, né? Ninguém faz o exame preventivo, né? E qual seria esse exame, doutor, para a gente poder administrar, saber se está tudo bem com o nosso intestino? Certo. Mara, existem exames populacionais, né, que são muito fáceis de ser realizados, que são exames de pesquisa de sangue oculto nas fezes. Esse é um exame simples que consegue fazer em qualquer região do país, que vai identificar a presença de sangue que não é visível ao olho nu. Então, o principal exame, né, é esse. O segundo ponto
é a avaliação com o especialista para fazer um exame proctológico, né? Fazer um exame no reto, um toque, para ver se tem sangue no dedo de luva, se tem alguma lesãozinha tumoral, e assim dar o passo a seguir. Mas o que a gente diz que o exame padrão ouro, para poder fazer tanto a identificação de lesões pré-malignas ou malignas, bem como fazer o tratamento de lesões pequenas, né, ou tumores iniciais, é a colonoscopia. A colonoscopia é um exame endoscópico no qual o paciente ele vai fazer um preparo, uma limpeza intestinal, ele vai para um serviço de endoscopia, vai ser sedado, então assim, o paciente não vê nada. Então aquelas pessoas que têm vergonha, né, têm constrangimento, fiquem tranquilas porque é um exame que você não vê nada, vai estar sedado, então não vai sentir dor. O exame é realizado introduzindo um aparelhinho pelo ânus, que na ponta tem uma câmera, e através dessa câmera é possível identificar por dentro do intestino, né? Então a gente vai em busca de pequenas lesões, que são os chamados pólipos, né? Que são as lesões pré-malignas, ou até mesmo as lesões tumorais. E quem que tem que fazer esse exame? Todos os pacientes, sejam homens ou mulheres, a partir dos 45 anos de idade. Essa é a nova recomendação. Se o paciente tiver algum parente na família com câncer de intestino, a partir dos 40 anos ou 10 anos antes desse parente mais jovem ter tido câncer. Olha só que super importante. Doutor, tá chegando aqui um monte de perguntas já aqui para mim. Sempre que a gente traz esse tema, né, super importante, principalmente quando a gente fala de homens e mulheres, mas principalmente aos homens, né, que tem essa ainda, infelizmente, né, um pouco de dificuldade quando se fala assim desse exame de toque que é tão importante, como o doutor falou. E, doutor, eu já vou até te perguntar, o câncer de coloretal é muito mais ocorrente em homens ou mulheres? Tem esse número, doutor? Mara, vou dizer assim que não tem uma diferença Uhum. estatisticamente significativa no Brasil. O que espera-se em 2022 é na casa dos 45 mil novos casos de câncer de intestino, sendo aí um pouquinho parecido, né, entre 22 e 23 mil para homens e mulheres. Então não há uma diferença estatisticamente significativa. O que acontece, Mara, é que assim, o câncer de intestino ele tem aumentado muito em incidência no ranking, né? Tanto em homens quanto em mulheres. Ele já é o segundo colocado entre homens, né? Perdendo apenas para a próstata. E nas mulheres, pasme, ele também é o segundo colocado, né? Primeiro mama, depois o intestino. Câncer de colo do útero, né? Que as mulheres vão ao ginecologista fazer o preventivo anualmente, ele é o quarto em incidência nas mulheres. Então, assim, há uma incidência muito parecida entre homens e mulheres. O que acontece é que as mulheres, desde mocinha, elas têm a cultura de fazer os check-ups, de fazer o preventivo, coisa que o homem, né, culturalmente, não tem esse tipo de preocupação. Então, a gente tem uma maior facilidade de identificar lesões em quadros iniciais, mais iniciais nas mulheres, por conta dessa preocupação. Mas eu queria alertar também, Mara, que nem sempre o paciente ele precisa fazer esse toque logo na consulta. Então, se o paciente ele Uhum. chega no consultório, já tem uma indicação de se fazer uma colonoscopia, por exemplo, a gente pode postergar esse toque para o momento do exame de colonoscopia, porque daí o paciente vai estar dormindo, não vai ficar constrangido e não vai sentir nada. Ah, aí sim, né, doutor? Inclusive tem aqui, ó, homens perguntando, com certeza nunca fizeram esse exame, estão perguntando como que é esse exame, se é sossegado. Para quem nunca fez a colonoscopia, eu já fiz. Eu posso dizer que é um exame sossegado diante dos demais, né, doutor? Não é nada assim um bicho de sete cabeças, né? Não, Mara, é um exame super tranquilo. Eu É. sou super adepto, né, a incentivar esse tipo de exame, porque realmente ele é fantástico e ele salva vidas. Tem um trabalho que foi publicado no American College em 2013 que mostrou que nos Estados Unidos quase 50 mil pessoas morreriam de câncer e 50% delas poderiam ter sido salvas se tivessem feito colonoscopia. Então é um exame que eu sou super adepto e incentivo muitos pacientes, mesmo que eles estejam um pouquinho fora dessa margem que a gente diz aí de indicação de fazê-los, a gente acaba recomendando bastante. Eu tenho pego muitos pacientes jovens, né, com câncer ou com lesões pré-malignas, que se não tivessem feito esse exame, eles poderiam desenvolver um câncer até mesmo antes dos 40 anos. Então é um exame que o paciente ele faz dormindo, ele não vê nada, não sente nada, é super rápido. Então é um exame que eu sou super adepto a essa incentivação de estar realizando.
O único desconforto, na verdade, é o preparo, né? O preparo de cólon, porque para a gente conseguir identificar e avaliar as lesões, né, por dentro do intestino, ele tem que estar bem limpinho. Então, precisa fazer um preparo, esse é o maior transtorno e desconforto que os pacientes referem, né? Mas é um exame super tranquilo. Sim, sim. E isso é muito importante que o doutor falou sobre cada vez mais jovens, né? As pessoas estão tendo que procurar. Porque a genética a gente sabe que fala alto, né, doutor? Como o doutor mesmo diz, quem tem casos na família tem que fazer o acompanhamento sempre. Eu faço porque o meu pai, infelizmente, faleceu de câncer e começou no intestino. Então, eu estou sempre acompanhando. Mas a gente tem visto casos recentes mesmo, inclusive a gente pode falar que são pessoas públicas. Nós tivemos a Simone da Fat Family, que faleceu infelizmente também de câncer, se não me engano, do intestino. Ela, eu acho que estava entre 38 anos por aí. Nós tivemos recentemente o diagnóstico da cantora Simone também, nessa parte intestinal. E hoje também, doutora, a gente sabe que a alimentação dos jovens está cada vez mais precária, né? Muito mais fast food, muito mais, como a gente chama, alimentos mesmo que não são é o chamado, né, Industrializado. industrializados, né? Não adianta, não tem outro termo. São industrializados e acabam gerando maiores problemas no nosso intestino, né, doutor? Sim, Mara, esse é um ponto muito importante de se falar, né? Porque muitas pessoas elas acabam se preocupando só quando tem história na família. E quando não tem, É. ela fala, eu não tem problema porque eu não tenho ninguém na família que tem câncer. Dados do INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer, demonstram que em torno de 10 a 20% dos pacientes diagnosticados com câncer têm uma história familiar de câncer. Então, assim, o maior fator, né, é o fator externo. Essa mudança do comportamento da população ao longo dos tempos, né, fast food, delivery, alimentos industrializados, sedentarismo, excesso de peso, né, tabagismo, uso de bebidas alcoólicas. Então, isso tem agravado e tem aumentado a incidência na população, até mesmo nos pacientes mais jovens. Então, assim, eu ouso dizer, Mara, que nos próximos 10 anos a gente já vai estar tendo reduzido a indicação, né, consensual na literatura do início dos exames preventivos, porque a gente tem observado uma incidência aumentada mesmo do aparecimento de lesões pré-malignas nos pacientes jovens. Então a gente tem que ficar atento e prevenir, porque como eu sempre digo, a prevenção ainda é a melhor escolha. É verdade, doutor. Olha, tem pessoas aqui, doutor, perguntando, né, se o fato de ter hemorroida ou não tem alguma ligação com isso, por que que acontece a hemorroida? Enfim, né, as pessoas já pensam, muitas delas, né, que a hemorroida pode ser um indício, enfim, né, vamos desmistificar um pouquinho isso, né, doutor? Sim. Então, Mara, a hemorroida, na verdade, ela não tem relação com o câncer intestino. Só que, assim, infelizmente, algumas vezes as hemorroidas elas acabam sangrando e faz com que os pacientes fiquem alarmados e procurem, né, o consultório médico. Eu já tive vários pacientes que passaram comigo, que tinham uma crise de hemorroidas, né, fiz uma avaliação, identifiquei hemorroidas, indiquei o exame e por conta dessa indicação foi identificada uma lesão, né? E a gente conseguiu fazer a ressecção com a colonoscopia. Mas assim, a hemorroida, ela realmente ela não vira câncer, né? Até tem um trabalho português no começo da década passada que dizia: será que estamos negligenciando as pistas? O que ele dizia? Pacientes jovens passavam nos especialistas, eles avaliavam, viam que tinha hemorroidas e falavam: ó, toma um remedinho e tá tudo bem. No ano seguinte, a mesma coisa, falava a mesma coisa, tá tudo bem. 3 anos depois, chegava lá, estava com tumor. Então, eu acho assim, que as hemorroidas, muitas vezes elas são culpadas, né, injustamente, por conta de um sangramento, e nem sempre o sangramento é por conta delas. Mas, uma vez tendo feito a colonoscopia e descartado lesões polipóides ou tumorais, só tendo hemorroida, fique tranquilo que a hemorroida não vai virar câncer, ela não é maligna, ela é uma coitadinha ali que dá para viver muito bem com ela, com algumas medidas clínicas aí. Ai, doutor. Mas quem sofre desse mal tem que procurar um médico especialista da sua área, né, doutor? Isso, um coloproctologista para fazer, né, Aham. as recomendações, orientações. E eu sempre digo aos pacientes que das hemorroidas, o mais importante é a melhora da qualidade de vida. É. Isso que é o importante. Não, não é porque tem um problema que a gente tem que, né, ir para uma cirurgia. A gente tem que melhorar a qualidade de vida do paciente. É.
Na realidade, a cirurgia seria o último ponto, né, doutor? Quando a pessoa vai sofrendo, ah, não, então não preciso cuidar. E aí, no último estágio, aí chega na cirurgia, que também não é nenhum bicho de sete cabeças também, né, doutor? Isso mesmo, Mara. Antigamente a gente tinha cirurgias que a gente fala que eram cirurgias excisionais ou com corte. Atualmente a gente já tem cirurgias, né, com grampeamento, com Doppler, com laser, que são as cirurgias que a gente diz que são sem cortes. Essas Aham. cirurgias têm um pós-operatório muito mais tranquilo para os pacientes. Então, uma vez, né, tendo uma intratabilidade clínica ou um desejo realmente de melhorar a qualidade de vida do paciente, a gente indica cirurgias com muitos bons resultados, né, com um pós-operatório muito mais tranquilo do que no passado. Olha que maravilha! E eu conheço bastante gente, né? A gente é uma reclamação. Quando a gente fala de um determinado tema, doutora, a gente recebe muitas coisas. E eu vejo muitas pessoas comentando sobre isso. Ah, eu não fiz porque tenho medo, porque tenho receio. E quanto mais a cirurgia vai evoluindo, mais pessoas vão tomando coragem, né? Não só de se Sim. tratar, mas também de fazer a cirurgia, né? E parar de sofrer com mal que é tão simples muitas vezes, né? Com certeza, mas isso, Mara, sempre deixa o paciente muito à vontade. Eu sempre digo Sim. que quem indica a cirurgia é o próprio paciente, Ah, porque é? a hemorroida não vira câncer, né? Eu tô aqui para tentar o quê? Ajudar a melhorar a qualidade de vida, seja com tratamento clínico, seja com procedimento cirúrgico. E aí cada paciente tem indicação de fazer uma técnica específica, mas hoje tem técnicas muito mais modernas, com pós-operatório muito mais tranquilo. Olha, eu estava vendo, doutor, que o doutor também é especialista em cirurgia robótica, né? E aí, para que Sim. casos, doutor, a gente consegue esse tipo de cirurgia? Então, as cirurgias robóticas na coloproctologia, elas são utilizadas para a realização das ressecções intestinais, sejam por tumores, né, ou sejam por moléstias diverticulares do cólon. Então, assim, são cirurgias de intestino, né, não a parte orificial. A parte que a gente usa com a robótica para acessar ali por baixo seriam também os tumores, que a gente fala que é um acesso endorretal. Mas o robô hoje ele é muito aplicado para a utilização na abordagem da pelve, né, que a pelve é mais estreita, então a gente tem uma maior dificuldade tanto na cirurgia aberta quanto na cirurgia videolaparoscópica, e o robô ele traz uma ergonomia, né, um acesso muito maior para o cirurgião. Então o robô ele veio para agregar, né, nos resultados dos nossos pacientes. Olha só que interessante. Doutor, tem uma pergunta aqui que chegou. Deixa eu buscar ela aqui. É da Flávia. A Flávia está em Salvador. Um abraço, Flávia. Espero que esteja quente aí, porque São Paulo hoje saiu um solzinho, mas ainda está gelado, né? A Flávia está perguntando em que momento deve se dar uma atenção maior ao H. pylori e se ele pode virar um câncer de intestino, um câncer de estômago. Aí eu acho que seria mais estômago, né, doutor? Isso mesmo, Mara. O H. pylori é uma bactéria presente no estômago, né, que ela deve ter uma atenção maior em tratamento quando o paciente ele já fez uma cirurgia de uma ressecção de um segmento do estômago, se ele tem úlceras gástricas, né, se o paciente tem aí gastrite sintomática, então linfoma malte. Então, nesses pacientes tem que ter uma atenção maior para o tratamento do H. pylori, né, mas isso é uma parte do estômago e não relacionada ao intestino e ao reto. Ah, entendi. É que como é tudo tão próximo, né, doutor, essa região, né, pega tudo, né, então as pessoas têm essa, né, dificuldade, até a gente mesmo, né, será que sim, será que não? Aí são órgãos muito Sim. próximos e por isso que merece tanta atenção. Quando a gente passa no proctologista, a gente também tem, ah, tudo bem, não tenho nada no intestino, mas isso não quer dizer que você não tenha nada na área do estômago, né, doutor? Isso mesmo, Mário. Eu costumo Tá. dizer assim que nós somos formados por um conjunto de órgãos e sistemas. Então, assim, a gente não deve tratar apenas a hemorroida, o câncer, né, a endometriose, a gastrite. A gente tem que tratar o paciente como um todo. Então, muitas vezes, os pacientes vêm no consultório, a gente faz o tratamento, observa que ele tem algum refluxo, alguma gastrite, a gente começa esse tratamento. E posteriormente a gente acaba encaminhando para o colega gastro para poder fazer o segmento, né, desse problema do trato digestivo superior. Mas a gente diz assim que as coisas podem acontecer concomitantemente. Ah, perfeito. Bom, doutor, deixa eu ver aqui outra pergunta. O Jaime está aqui perguntando, doutor, ainda não passei pelo médico proctologista, não tenho, histórico familiar de câncer, mas tenho, como todos os homens, receio do exame de toque.
Ou seja, tem algum outro, ele quer saber se existe um outro tipo de exame que não necessariamente o exame de toque para poder estar fazendo. Tá. Aí, Mara, a gente tem que fazer algumas considerações. Os homens, eles têm muito medo do exame de toque relacionado ao exame de próstata, né? Como você disse, a É, confusão ali dos aparelhos, próstata, quem cuida é o urologista. Há essa grande confusão por conta do começo, né? Próstata, proctologista. Mas quem faz o tratamento, o cuidado da próstata é o urologista. Então, só para ter um apanhado dessa parte que é a preocupação dele, hoje, o que é recomendado para a prevenção de câncer de próstata realmente é o exame de toque associado a uma dosagem de um exame de sangue, tá? Então, você quando faz o PSA e o toque, você aumenta a taxa de sensibilidade e especificidade para a prevenção de câncer de próstata mais de 95%. E aí, quando você tem alguma alteração, você parte para o exame de ultrassom com biópsia para poder identificar a questão da próstata. No caso do intestino, o toque, ele serve para a gente conseguir avaliar lesões tumorais do reto, né, que é a parte mais distal, mais baixa do intestino. Então, às vezes, no exame de toque, a gente consegue fazer essa avaliação. Veja bem, no caso do intestino, como eu disse, às vezes o paciente tem um pouco de receio e já tem uma indicação de colono. Eu, particularmente, deixo, por livre escolha do paciente, fazer esse toque no dia da colonoscopia, porque ele não vai ficar constrangido, não vai ver nada, não tem porquê, né, fazer o paciente passar um constrangimento no consultório se ele vai fazer um exame mais completo logo a seguir. Então, acho que essa é a grande mensagem para os homens. ah, perfeito, exatamente, doutor. Eu estou vendo aqui que tem algumas mensagens, os homens justamente têm as mulheres, vamos dizer assim, a gente está sempre mais constantes nos consultórios médicos, então a gente sabe lidar melhor com essa temática, vamos dizer assim, né. Eu sei que especialista eu devo procurar, o homem nessa parte realmente fica confuso, por isso que é importante você passar num clínico geral, contar a sua história e ele vai te direcionando para qual, segmento, para qual especialidade você precisa ir, é isso, né, doutor? Isso mesmo, Mara. Isso é muito importante, né? Fazer determinada idade, fazer um check-up, né? Um check-up cardiológico, Uhum. né? Dosagem de exames hormonais, de glicemia. E aí, esse clínico acaba direcionando. Hoje está muito em voga, né, a medicina integrativa, né? Que é avaliar o paciente como um Hum. todo. Eu sempre brinco que eu sempre fiz isso e não tinha essa especialidade, né? Então a gente tem que olhar o paciente de uma forma global. Pode ser que eu não trate com toda a perfeição e aptidão que o especialista, né, o cardio, o endócrino, mas a gente tem que pelo menos ter esse olhar para fazer um diagnóstico e recomendar aos pacientes a procurar especialistas. Isso acho que é muito importante. Uhum, muito. Doutor, estão aqui perguntando aonde o doutor clinica hoje. Estão adorando a tua entrevista, doutor. Onde o doutor Ah, atende obrigado, hoje? Mário. É. Hoje eu atendo aqui em São Paulo, né, no Aham, Itaim Bibi, aqui uhum. na Faria Lima com a JK, e também tem um consultório em Alphaville, em Barueri, é, ali na Alameda Grajaú. Então, nessas duas cidades eu acabo fazendo atendimento. Aqui em São Paulo eu recebo muito paciente de fora do estado, né, pela Aham, facilidade, perto dos aeroportos, tem muitos hotéis aqui na região. Então, aqui em São Paulo é onde a gente acaba atendendo os pacientes de fora de São Paulo. aham. Tem pacientes aqui dizendo que já passou pelo doutor, que o doutor é maravilhoso. Olha só, fui atendido pelo doutor Norbert Einstein. Tem muitos aqui colocando aqui sua atenção. É gostoso receber esse carinho, esse feedback, né, doutor Alexandre? Ah, é muito bom. Isso aí é o combustível que nos move, né? É. Esse carinho dos pacientes. Eu vou falar assim que meu pai é médico e médico do interior. Eu lembro quando eu era Olha. pequeno, ele ia na casa dos pacientes, os pacientes iam até a nossa casa, fazia atendimento na sala, recebia Uhum. galinha, ovos. Então, essa medicina humanizada é muito importante. Esse carinho, esse feedback dos pacientes nos move, né? Nos dá certeza de que estamos no caminho certo. Sim, sem dúvida nenhuma. Doutora, a gente falou do câncer, né, assim como, vamos dizer assim, das doenças mais graves, mas existem muitas outras doenças que acometem o intestino e que a gente precisa estar sempre alerta, né, doutor? Sim, o câncer é uma doença maligna que preocupa a todos, né? Uhum. Mas nós temos aí, como eu disse anteriormente, a gente tem endometrioses, né, que podem acometer o intestino,
né? Hoje a gente sabe que a endometriose acomete em torno de quase 10% das mulheres em idade fértil no país, então quase 8 milhões de mulheres. O principal local é o intestino, então é uma doença lacerante, né? Muito sofrimento para as mulheres. Temos também as diverticulites, né, que podem, né, lembra o Tancredo Neves, que faleceu por isso, são doenças também graves, não malignas, mas doenças que podem ter uma certa gravidade. Alguns pacientes com constipação intestinal severa, em que o intestino não funciona, né, então muitas vezes acabam tendo que fazer cirurgias para ressecções. Então, existem muitas patologias, né, que podem acometer o intestino, doenças inflamatórias, enfim, é uma gama imensa. Isso é muito intrigante, muito desafiador na especialidade. É verdade, doutor. Olha, doutor Alexandre, eu fico até triste, porque quando o papo é tão bom, né, e é gostoso a gente falar com quem fala tão claro, tão, né, assim, de uma linguagem bem simples para todas as pessoas entenderem, e eu tô vendo aqui a resposta de todos vocês. Obrigada, viu, gente, pelo carinho. Doutor Alexandre, eu vou te fazer um convite. Quando puder, tiver uma brechinha na sua agenda, que eu sei que é cheia, venha aqui no estúdio com a gente faz um programa especial. Vamos falar dessa área que é tão importante, né, que a gente precisa alertar e explorar mesmo a população até na parte de utilidade pública mesmo, né, da prevenção, como fazer, como tratar, qual o melhor alimento, né? Vamos ensinar um pouquinho as pessoas para que não sofram tanto, porque o câncer de intestino é uma doença difícil de tratar, é um câncer dolorido, sofrido, né? Então vamos evitar que isso aconteça e vamos ensinar um pouquinho as pessoas de casa. O senhor topa? Com certeza, Mara, será um prazer. Eu sou muito adepto a isso, né? A conscientização, né? A Sim. prevenção de todos os pacientes. E o seu programa é uma excelente, né, ferramenta para poder conscientizar a população e ajudar tantas pessoas do Brasil. Para você que está chegando agora, estamos ao vivaço aqui pela nossa rede Up TV, programa Saúde, Beleza em Destaque, falando de saúde sempre, de prevenção. Bom, e agora nós vamos falar com uma médica psico-oncologista que faz justamente um trabalho muito humanizado, que é trazer o conforto para pacientes que estão em tratamentos de câncer. É a doutora Ana Luzia Cassiani. Boa tarde, doutora, como vai? Tudo bem? Boa tarde.
Ei, doutora, Primeiramente, conseguimos. Boa tarde, tudo agora bem? conseguimos. Tudo É, bom? Primeiramente, queria agradecer o convite. ai, que bom, doutora, tê-la aqui. Doutora, no bloco anterior, não sei se a doutora ouviu, nós falamos um pouquinho sobre o câncer, né? O câncer de intestino, que infelizmente é um número que ainda preocupa muito, né? Como a gente fala, é sempre uma doença silenciosa. Mas quando essa doença chega para nós, qualquer tipo de câncer, é muito importante a gente ter um acompanhamento psicológico, né, doutora? Sim, né? Lembrando que a psicologia, né, e a psico-oncologia é uma interface, né, entre a oncologia e a psicologia da saúde. E a psico-oncologia é uma área, né, na qual o saber é responsável por abordar esses aspectos, né, emocionais aí que a doença traz. Sim, e a gente fala também, doutora, que quando um paciente está doente, não é só ele, né? Toda a casa, toda a família adoece junto também, né, doutora? Alô, oi, doutora? Deu uma quedinha na conexão, voltou. Oi, doutora. Então, a gente costuma dizer Sim, que quando a doença chega para o paciente, ela chega para toda a família também, né? sim, com certeza, né? A gente fala dessa unidade de cuidado, né? Que é a família e o paciente sempre, né? Contemplando a equipe de saúde e principalmente, né, os familiares que estão envolvidos nesse processo de adoecimento. Certo. Doutora, eu sei que a doutora está no COC, que é um centro que cuida especificamente de oncologia, e eu acredito que, devido a isso, todos os pacientes têm até mesmo esse acompanhamento psico-oncológico, né? É uma prática normal, entre outros hospitais, entre outros tratamentos, a pessoa ser direcionada para um médico especialista na sua área para poder acompanhá-lo durante o tratamento? Sim, né? Falo aqui do Centro de Oncologia de Barão Geraldo, COC, e a gente preza pelo atendimento multidisciplinar e principalmente, né, no tratamento oncológico, hoje é direcionado o atendimento do profissional da psicologia, né? E esse profissional da psicologia hoje tem essa formação e essa capacitação em psico-oncologia, né? Uhum. Que é para ter esse olhar, esse cuidado humanizado, olhar os aspectos emocionais, né? Os aspectos relacionados à doença, as mudanças, né, da rotina, dos hábitos, né, relacionados ao adoecimento, ao diagnóstico, a prevenção e a equipe de saúde também, né, que cuida e olha desse paciente e dessa família. Uhum. Doutora, eu acredito que existam números, né, que comprovem que quando se há um acompanhamento psico-oncológico para o paciente, até mesmo aumenta a sua imunidade no sentido dele estar melhor, se sentir mais seguro, né, acredito eu, durante o tratamento, não é? Os aspectos psicossociais relacionados à doença, né, interferem no tratamento. Então, a gente tende um olhar desde o início, né, desse diagnóstico, as fases do tratamento, o prognóstico, né, contribuem para esse processo de adoecimento e esse tratamento. Aham. Doutora, é, em conversa com seus pacientes, eu acredito que a doutora deve ouvir de tudo, né? Mas qual é, assim, o problema maior que a doutora vê quando conversa com o paciente? Qual a maior dificuldade, assim, deles durante todo esse processo? São vários aspectos relacionados, né? Entre eles a mudança, né? A mudança dos hábitos, a mudança da rotina, né? A mudança de vida, por conta até do aumento, né? Da saída para os médicos, do aumento dos Hum, exames, do acompanhamento, né? E aí muda toda a família, né? Muda todos os aspectos da vida desse paciente, dessa família, dessa pessoa da qual, né? Foi diagnosticada e recebe aí, né, um diagnóstico com câncer, uma vez que a gente sabe, né, o quanto tem uma atribuição muito grande na vida do ser uhum, humano, né, e o quanto às vezes exige aí inúmeras mudanças diante do tratamento e da nova certo. rotina. É verdade, é uma nova rotina. Doutora, estão chegando aqui algumas perguntas. A Paula está te perguntando, doutora,
se durante esse tratamento, eh, se existe algum tipo de terapia alternativa, que a doutora, qual seria o tratamento que a doutora indica para alguns tipos de paciente? Fazer alguma atividade ou alguma terapia que possa ajudar esse paciente, enfim, quais são os métodos usados para os pacientes oncológicos? Né, o quanto assim a gente prioriza aqui, né, o atendimento individualizado. Então, cada paciente ele vai ter uma necessidade, ele vai ter uma procura, né, ou ele vai ter um determinado tipo de comportamento, né, diante dessa mudança da rotina, né? Mas a gente orienta sempre assim, tá passando com a nossa equipe multidisciplinar, né, educadora física, fisioterapeuta, nutricionista, tentando fazer assim, né, diante das possibilidades, o que nos dá prazer, o que nos dá sentido, né, o que dá conforto, em algum determinado momento, né, tá fazendo alguma atividade, né, tá junto das pessoas da qual, né, da família, dos Uhum, amigos, né, buscando assim, é difícil, Mara, falar de uma coisa específica, né, sim, para um eu falo uma coisa, para outro eu falo do sim. outra, né, o quanto assim a gente busca o conforto desse paciente, o conforto dessa família, né, minimizando os impactos do diagnóstico e sempre priorizando a qualidade de vida. Uhum. Doutora, estão aqui também me perguntando se o acompanhamento ele acontece somente quando o paciente está em internação ou também após ele saiu da internação, continua fazendo suas sessões de químio, de rádio. Existe todo esse acompanhamento durante todo o tratamento, doutora? Sim, é fundamental e muito importante, né, que o paciente, toda a família esse acompanhamento, né, desde o do momento do diagnóstico, durante o tratamento, durante o processo de quimioterapia, durante o processo de radioterapia. Nem sempre, né, esse Uhum, processo é quimio, rádio, às vezes ele é rádio primeiro, depois ele vai fazer uma quimio, mas durante todo o processo, né? E também no fim do tratamento, ou, né, hoje em dia a gente também já tem o câncer aí como uma doença crônica, então durante todo esse processo de tratamento e acompanhamento, o serviço de psiconcologia é oferecido, né? E também em muitos casos na família, quando isso se transforma, né, num processo de finitude, num processo de cuidados paliativos, né? O psico-oncologista está em todos os momentos e fases do tratamento oncológico e pós-tratamento oncológico, né? Tenho pacientes aqui já que receberam alta, estão curados e também estão aqui, né, redirecionando e redescobrindo e ressignificando a vida pós-tratamento. Ah, isso é muito importante, doutora, que a doutora acabou de falar. Exatamente, né? Porque existe esse processo durante a doença que a pessoa está recebendo toda a atenção, né? Como se ela fosse abraçada o tempo inteiro. E aí, de repente, ela, graças a Deus, ela se cura, mas só que a pessoa ficou um tempo afastada da vida do cotidiano normal, né? Muitas vezes de trabalhos, dependendo do tipo de câncer, né? Das pessoas. E aí, colocar de volta essa pessoa a vida normal também é importante esse acompanhamento, né, doutora? Com toda certeza, Mara, né? Sempre pensando aí, a gente tem que sempre olhar para a prevenção, para os riscos também, né, de eminência de morte, de finitude, mas depois para esse novo processo aí de adaptação após o tratamento, né, e após as mudanças que esse tratamento significou, gerou em algum momento. Aham. Doutora, estão perguntando aqui se existe diferença da psicologia normal, né, da psicologia que a gente conhece, e a psico-oncologia, se existe alguma diferença entre ambas, né? A diferença seria para os pacientes, né? Vamos dizer assim, tipo de paciente, mas a metodologia, ela é um pouco diferente ou não, doutora? Hoje em dia, como eu coloquei no comecinho aqui, né, hoje em dia a gente tem um curso de especialização, né, uma pós-graduação em psico-oncologia, né, porque sim, é uma interface entre a psicologia e a, a oncologia, né, então tem um olhar, um cuidado direcionado, né, da psicologia em relação à oncologia, que a gente sabe que tem aí, né,
as particularidades da oncologia. Então, quando a gente vai fazer a graduação de psicologia, né, a gente sai como psicólogo e pode atuar em diversas áreas. Mas hoje, né, uma área aí nova e que está crescendo cada vez mais, mas sim, a gente já tem uma sociedade de psico-oncologia, né, que a gente tem sim um olhar direcionado, um olhar específico, um olhar voltado para o paciente oncológico, para a sua família, para o seu cuidado, né, buscando sempre aí a qualidade de vida, e o cuidado com essa família e todos que estão à volta do paciente, né? Então tem sim aí uma diferença, né? Mas lembrando que é a interface entre a psicologia e a oncologia. Ai, perfeito. Doutora, estão perguntando se a doutora está num hospital, né, que atende o particular, né, seria, né? Acho que aí no COC não tem a parte pública, né? É só a parte particular no A gente COC? tem alguns convênios com Tem. serviços públicos, né? Que na verdade é uma clínica, Aham. né? Que a gente faz sim, pequenos procedimentos, mas a gente tem convênios sim com alguns trabalhos, alguns serviços do SUS, Do né? Mas a sistema maioria dos público. nossos atendimentos são convênios e particulares. Ai, perfeito. Doutora, justamente estavam perguntando isso, se haveria disponibilidade desse atendimento também no sistema público, né? Vamos dizer assim, no SUS total. Acredito que sim, né, doutora? Sim, com certeza, né? Os Uhum. grandes centros aí de tratamento oncológico têm sim na equipe, né? Psico-oncologistas. Olha só, então é muito importante, porque justamente as pessoas, né, falam assim, poxa, eu estou fazendo tratamento, mas eu não tenho condição de ter um acompanhamento psicológico. E geralmente, doutora, os médicos acabam associando, né, direcionando os pacientes, olha, seria importante que você fizesse um acompanhamento psicológico também. Existe essa medicina integrativa, doutora? Sim, com Existe, né? certeza, né? E Uhum, a gente não só busca todo esse atendimento multidisciplinar, como a gente faz discussão de todos os casos, né? Sempre está buscando, integrando os médicos e toda a equipe, né? Porque não é só o médico que cuida desse paciente, dessa família, né? Desde do nosso segurança, a nossa recepção, os enfermeiros, os técnicos, a equipe de limpeza, né? Tem toda uma equipe que está aí voltada para esse olhar e esse cuidado do paciente. Até por isso que o trabalho do psico-oncologista também é cuidar da equipe de saúde, né? uhum. Que tem aí Ah, muitos desbravamentos, né? Tá toda uma equipe que cuida do paciente, né? uhum. Doutora, a doutora é tão calma para falar que a gente já se sente assim até acalentado com o teu atendimento, assim, né? Justamente essa paz, essa calma, serenidade, né? Que muitas vezes o paciente deve chegar pilhado para a doutora, né? Com um monte de coisa, um monte de dúvida, né? Querendo resolver a vida às vezes em tão pouco tempo, né? E a doutora chega com essa sanidade, essa calma, né? Trazendo justamente esse equilíbrio, né? Por isso que é tão importante, né, doutora? É muito importante que a gente tenha aí, né, um olhar direcionado e esse olhar, né, a gente É, precisa olhar para a pessoa que está aqui na nossa frente, lembrar que é um ser humano, tem aí, né, uma história, tem aí questões que podem ser ou são interrompidas, né, mas que tem uma biografia, né, é, então, porque como você disse, né, o quanto assim chega de inúmeras maneiras, né? A gente gostaria que chegasse é, lá no início do tratamento, no início do diagnóstico, né? Mas nem sempre isso é possível, né? Mas a gente poder, né, esse paciente, esse familiar, saber que ele tem aqui, né, um minutinho para. Não, toda a equipe busca isso, né? Um é, olhar, um cuidado, né? Mas o quanto se a gente lembrar, a gente precisa lembrar todos os profissionais, né? Precisam lembrar uhum, sempre que esse paciente ele tem uma história, né? Além do diagnóstico, né? Então eu é, busco sempre tá trazendo isso, né? isso. É o respeito, o carinho, a empatia, né, doutora? Que a gente tem que ter com o Sim, outro sim. sempre, né?
Não só quando está doente, a gente olhar para a pessoa, mas em todos os momentos da vida, né? Porque ninguém está livre disso. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe como a gente vai estar, né? Nós estamos vivendo mundos diferentes, situações diferentes, né? E que já nos provou, já nos colocou à prova de que a vida, né? Hoje você está, amanhã você não está. Por N questões, né? Então a gente tem que realmente ter esse olhar caridoso para o próximo, né, doutora? E olhar para cada condição individualmente, né? Quanto aí somos seres únicos, de histórias únicas, de contexto, de vida, de família, né? Então, assim, se eu puder contribuir um pouquinho, né, com esse olhar, esse cuidado direcionado aí da psicologia, da psiconcologia principalmente, né? Buscando, né, essa história afetiva de cada paciente. Isso mesmo, é o afeto, isso mesmo, doutora. Doutora querida, eu quero te agradecer pelo carinho, pela paciência de hoje estar participando aqui conosco. A gente segurou um pouquinho a doutora hoje, eu sei que a doutora tem uma agenda cheia, está trabalhando, está dentro do consultório, está lá no COC. Então, mais uma vez, meu abraço, meu carinho ao COC e toda a equipe de oncologia que trabalha aí com a doutora, tá? Meu carinho super especial e principalmente a todos os pacientes que eu tenho certeza que está acompanhando também o programa. E um beijo a todos vocês e saibam que a vida ela é poderosa e a gente tendo fé, ela se torna em dobro. Então, muita fé nesse momento, que logo, logo, ó, isso é passageiro, né, doutora? Vai passar. Pensa assim, vai passar e vocês vão ficar bem, né, doutora? Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. O Centro de Obrigada. Oncologia aqui de Barão Geraldo agradece e estou à disposição para o que precisarem. Isso mesmo, sempre, doutora. Quando quiser, nosso espaço está aqui aberto, tá? Um beijo para você mais uma vez. Obrigada pelo carinho, viu, doutora? Obrigada, boa tarde. Boa tarde, meu anjo. Olha, e é nessa vibe da doutora, assim, tão, né, plena, calma, que eu me despeço de vocês, agradecendo o carinho. Espero que vocês hoje tenham aproveitado o máximo esse programa, porque a gente está falando de prevenção e o câncer é uma doença, como a gente já trouxe números aqui, e existem ainda pesquisas de números alarmantes. Então, faça os seus exames de prevenção, procure o seu médico. Nós todos, a população no geral, ficamos aí mais de 2 anos sem fazer os nossos acompanhamentos certinho. Então, a gente sabe que temos algumas áreas que não estamos fazendo os nossos exames como faríamos anteriormente. Então, vá procurar o seu médico, corra atrás, tá bom? Porque a prevenção é sempre o melhor remédio para tudo na sua vida, tá? Bom, gente, eu fico por aqui. Um beijo enorme a todos vocês. Obrigado, pessoal, que sempre está aqui mandando seus recadinhos, suas dúvidas através das redes sociais. Nos encontramos daqui a pouquinho lá nas minhas redes, @MaraBassosOficial e também UpTV Emissora, tá bom? Um beijo, um carinho a todos. Boa semana, se cuidem e se vacinem, tá? Fiquem com Deus. Beijo na alma.